Olá pessoal, boa tarde. Iniciaremos agora mais uma aula de geometria do 8º ano. A aula de hoje está na página 142 do livro 2 e nós iniciaremos com o tema quadriláteros. E para iniciar, nós vamos observar uma obra de arte feita por Paul Klee. Essa obra de arte tem como tema Fogo na Lua Cheia. É uma obra de arte, como eu falei, do artista plástico Paul Klee, que traz como estilo de obra o abstrato geométrico. Nessa figura, nessa imagem desse quadro, a gente pode observar várias figuras geométricas representadas e, dentre elas, a maioria dessas figuras são quadriláteros. É muito comum a gente observar figuras geométricas planas representadas nas obras de arte de muitos artistas. E nessa obra abaixo de Paul Klee, a gente pode observar isso. Então, círculos, quadriláteros e triângulos. Então, vamos lá. Aqui na parte de baixo, a gente pode ver alguns desses quadriláteros que foram tirados da obra de arte. Então, a gente tem aqui um retângulo, um quadrado, um paralelogramo, um polígono de 4 lados, mas sem nome definido. E aqui nós temos um trapézio. Então, nessa unidade, nós vamos aprofundar um pouco o estudo dos quadriláteros, que nós já vimos anteriormente. E os principais elementos de um quadrilátero são vértices, lados, diagonais, ângulos internos e ângulos externos, que é o que vamos ver agora. Observe esse quadrilátero a seguir. Esse quadrilátero, o quadrilátero ABCD, nele a gente pode destacar os seguintes elementos. Primeiro, nós temos aqui vértices A, B, C e D, vértices A, B, C e D, lados AB, BC, CD e DA. E as diagonais AC e DB. Agora, a gente vai ver os ângulos desse quadrilátero. A gente pode observar aqui os ângulos internos e os ângulos externos. Os ângulos internos. Então, aqui eu tenho o ângulo A, o ângulo B, o ângulo C e o ângulo D. A gente pode marcar ângulo, por exemplo, esse ângulo A como DAB, ou simplesmente ângulo A marcado pelo sinalzinho do ângulo, tá? Que seria em português referente ao acento circunflexo. Então, aqui, por exemplo, o ângulo B, ABC, forma o ângulo B, ou simplesmente o ângulo B. Já os ângulos externos estão marcados em letras minúsculas, mas sempre com a notação indicando o ângulo, o acentozinho aqui em cima da letra. Ó. Ângulo A, esse ângulo externo, ângulo B, ângulo C e ângulo D. Se a gente observar a soma do ângulo interno com a soma do ângulo somado com o ângulo externo, a gente tem um ângulo raso, um ângulo 180 graus. O ângulo B com o ângulo B, somado 180 graus. Ó, o interno com o externo, 180 graus aqui também, nos 4 vértices. Agora, vamos trabalhar com os ângulos e os lados. A gente pode observar aqui nessas imagens alguns pares de lados e de ângulos importantes no estudo de quadriláteros. Primeiro, a gente vai ver os ângulos opostos. Então, aqui eu tenho o ângulo A, o ângulo oposto ao ângulo A é o ângulo C. O ângulo oposto ao ângulo D é o ângulo B. Lados consecutivos. O lado AB é consecutivo a BC. Eles estão um depois do outro. O lado CD é consecutivo a DA. Vamos aos lados opostos. O lado DA é oposto a BC, eles estão na mesma cor. E o lado CD é oposto a AB, tá? Eles estão na mesma cor. Então, vamos repetir. Ângulos opostos, A e C, D e B. Estão com a mesma cor. Lados consecutivos, os que estão um depois do outro. Ó. AB com BC, por exemplo. CD com DA, por exemplo. Lados opostos, lado AD com lado BC. Lado DC com lado AB. Estão marcados na mesma cor. Vamos à próxima parte. Uma das partes mais importantes é o estudo da soma dos ângulos internos e externos de um quadrilátero. Nós começaremos pelos ângulos internos. Aqui a gente tem marcando na figura os 4 ângulos internos. O ângulo A, o ângulo B, o ângulo C e o ângulo D. Sempre que
sempre é possível decompor qualquer quadrilátero em dois triângulos. Então, esse trapézio foi dividido aqui por essa diagonal, formando dois triângulos. Se nós lembrarmos, a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. E aqui, formando outro triângulo, a soma desses ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Então, para um quadrilátero, a soma dos ângulos internos de qualquer quadrilátero é a soma dos ângulos internos dos dois triângulos, o que corresponde a 360 graus, que seria, na prática, 180 graus mais 180 graus dos dois triângulos, e o total corresponderia a 360 graus. Então, vamos ver essas imagens abaixo. Aqui eu tenho um retângulo e a soma dos lados dos ângulos internos desse retângulo, 360 graus. Soma dos ângulos internos desse quadrilátero, desse e desse, não importa a sua forma, todos eles correspondem a 360 graus. Voltamos agora com a atividade correspondente à página 145. Então, nós faremos essa atividade de forma simultânea. Eu vou explicando e vocês vão fazendo junto comigo, tá? Então, todos vocês peguem o caderno e o livro, tá? Dá um pause aí no vídeo, para que a gente possa fazer a atividade juntos. Então, essa atividade é uma atividade bem simples, que vai abordar os elementos correspondentes aos quadriláteros que eu expliquei há pouco tempo. Então, no vídeo anterior. Então, nós vamos começar aqui observando essa imagem, tá? Então, aqui a gente tem um quadrilátero ABCD, ABCD, esse quadrilátero. E desse quadrilátero, a gente vai destacar cinco pontos. Eu quero os ângulos internos, os ângulos externos, os vértices, os lados e as diagonais. Então, a gente vai começar respondendo a atividade agora. Para ângulos internos, nós temos ângulo A, B, C, D. Então, essa marcação aqui do ângulo A, do ângulo B, do ângulo C e do ângulo D. Então, ângulo A, ângulo B, ângulo C e ângulo D. Ângulos externos são os ângulos que estão fora da figura. Então, aqui a gente observa, vou fazer com outra cor, ó. Esse aqui, esse e esse. Então, aqui nós temos o ângulo externos, começando pelo E, F, G e o H. Os quatro ângulos externos. Vamos agora para os vértices. Bem fácil, ó. Vértice A, B, C e D. Vértices são representados com letras maiúsculas. A, B, C e D. Passaremos agora para os lados. Lado, a gente representa duas letras de cada vértice, ó. Lado A, esse lado aqui é o lado AB. E marca o segmento para mostrar um tracinho em cima das duas letras para mostrar que se refere a um segmento. Agora aqui, BC, CD e o último, DA. E a última parte é as diagonais, ó, as linhas que ligam dois vértices não consecutivos. Então, aqui eu tenho DB ou BD e o outro AC ou CA. Então, essa é a primeira questão. Então, se dá uma pausazinha para fazer a primeira questão. Vamos à segunda questão. A segunda questão diz: um quadrilátero pode ter os ângulos internos de medidas 23 graus, 123 graus, 24 graus, 56 graus e 160 graus, justifique sua resposta. Então, vamos lá. Essas são as medidas dos ângulos que nós vamos verificar se corresponde a um quadrilátero. E a gente viu que a soma dos ângulos internos de um quadrilátero tem que ser 360 graus, nem mais, nem menos. Para isso, a gente vai fazer a soma desses quatro ângulos para ver se corresponde a 360 graus. Então, vamos começar com 123 mais 24. Então, somando 123 mais 24, 3 mais 4, 7.
2 mais 2 é 4, repete a centena, 147 graus. E somando 56 graus com 167, 6 mais 7, 13, 12, vai 1, 223 graus. E somando 147 com 223, nós temos 10, vai 1, 7, 3, 370 graus. Então, passou da soma, do valor da soma dos ângulos internos do quadrilátero. Então, isso aqui não é quadrilátero. Não é quadrilátero. Vamos à questão 3. Em um quadrilátero, as medidas dos ângulos internos são expressas por x, x mais 25 graus, x mais 30 graus e x mais 5 graus. Quais são as medidas dos ângulos internos desse quadrilátero? Então, vamos lá. Para saber o valor dos ângulos internos de cada um dos ângulos internos do quadrilátero, eu tenho que somar todas essas medidas de ângulo. Então, somar o x com x mais 25, com x mais 30 e com x mais 5 graus. Tudo isso deve dar 360 graus. E a partir daqui, nós vamos começar para achar o valor do x. Achando o valor do x, eu vou somar todos os x, ó. 1x, 2, 3, 4. Então, somando todos esses x, eu tenho 4x. E somando 25 graus com mais 30 graus com mais 5 graus, eu tenho 60 graus. Tudo isso igual a 360 graus. Então, continuando resolvendo essa equação, nós temos que 4x é igual a 360 graus e esse mais 60 muda de membro para menos 60 graus. Então, 4x vai ser igual a 360 menos 60 graus dá 300 graus. X é igual a 300 dividido por 4. Então, temos que x é igual a 75 graus. Esse é o valor de um dos ângulos. Mas aqui pede para calcular todos os ângulos. Então, os outros ângulos passaremos agora para a próxima parte. O primeiro ângulo é o ângulo x igual a 75 graus. Feito. O segundo ângulo é x mais 25. Então, x mais 25 graus. Se x é 75, 75 mais 25 graus igual a 100 graus. Esse é o segundo ângulo. O terceiro ângulo, x mais 30 graus. X mais 30 graus. É 75 mais 30 graus, que dá 105 graus. E o último ângulo, x mais 5 graus. X mais 5 graus, que é 75, o valor de x, mais 5 graus, igual a 80 graus. E se nós fizermos a soma de 75 mais 100 mais 105 mais 80, nós obteremos o valor total da soma dos ângulos internos, que é 360 graus. Vamos agora à próxima questão. A questão 4 diz, calcule no caderno a medida y em grau. Então, aqui, cada uma dessas figuras, a gente vai usar os conceitos que nós vimos. Aqui, ó, soma dos ângulos internos de um quadrilátero. Aqui, a gente vai descobrir os ângulos internos a partir dos ângulos externos. E a gente vai fazer isso com todos, tá? Então, vamos à questão A. Para a letra A, nós temos aqui, ó, primeiro ângulo, 5y mais 20 graus. Segundo ângulo, 7y mais 16 graus. Depois, 5y e 10y. São os 4 ângulos internos do quadrilátero, que corresponde a 360 graus. Então, aqui nós vamos começar primeiro somando os y, y, y e y. Eu tenho que 5y mais 7y, 12y, 12 com mais 5, 17, 17 com mais 10, 27y. Agora, somando os graus, 20 mais 16, 36 graus, tudo isso igual a 360 graus. Mudaremos o 36 graus para perto do 360, vai ficar
27y igual a 360 graus menos 36 graus. 27y é igual a 360 menos 36, 324 graus. Y é igual a 324 graus dividido por 27. O 27 que estava multiplicando passa dividindo. Y é igual a 12 graus. Esse é o valor do y. Diferente da outra questão, aqui não pede o valor de cada um dos ângulos do quadrilátero, apenas o valor do y. Então, é resolvida a questão A. Vamos à questão B. Essa questão B é bem mais simples. Aqui a gente tem, ó, a medida dos 4 ângulos, só que esses 2 ângulos aqui de canto são ângulos que medem 90 graus. A gente conhece pelo símbolo de ângulo de 90 graus. Então, aqui a gente vai somar 90 graus mais 90 graus, os 2 ângulos, e mais 7y mais 2y, tudo isso igual a 360 graus. 90 graus com 90 graus dá 180 graus. 7y mais 2y, 9y. Tudo isso igual a 360 graus. Então, a gente vai passar o 180 para o segundo membro. Vai ficar 9y igual a 360 menos 180 graus. E 9y igual a 360 menos 180, 180 graus. Y é igual a 180 graus dividido para 9. Y é igual a 20 graus. Finalizada a questão B, passaremos para a questão C. Para a questão C, eu tenho que descobrir a soma desses ângulos internos do triângulo, do quadrilátero. E aqui a gente vai observar que esse ângulo com esse forma um ângulo de 180 graus. É um ângulo raso, ó. Aqui também forma 180 graus e esse com esse 180 graus. Então, se eu tenho já uma parte do ângulo, é fácil descobrir o interno, é só subtrair. 180 graus menos 145 graus, que dá 180 menos 45, 135 graus. 180 menos 120, 60 graus. 80 menos 180, 180 menos 80, 100 graus e y. Então, com essas medidas, 135, 60, 100 e y, a gente vai descobrir o valor do y. Então, na letra C eu tenho y mais 135 graus, mais 60 graus, mais 100 graus, igual a 360 graus. Y é igual à soma de todos esses ângulos. Dá 135 mais 60, 195 graus, 195 mais 100, 295 graus, igual a 360 graus. Agora, o 295 muda de membro. Y é igual a 360 graus menos 295, y é igual a 65 graus. Esse é o valor do y. Agora, vamos à questão D. Então, aqui, a gente vai trabalhar com a questão dos ângulos opostos, porque aqui se trata de um paralelograma, que está mostrando reta R paralelo à reta S e reta M paralelo a N. Então, vamos aqui, ó, reta M, reta N, reta R, reta S. Então, se aqui é 70 graus, aqui também é 70 graus, os ângulos opostos são congruentes. Y, aqui é Y. E a gente vai começar o cálculo. Bem simples, então. Então, vai ficar y mais 70 graus mais y mais 70 graus igual a 360 graus. Y mais y dá 2y, mais 70 com 70, 140 graus. Tudo isso igual a 360 graus. 2y é igual a 360 graus e o 140 muda de membro, fica menos 140. 2y será igual a 220 graus. Y é igual a 220 dividido por 2, significa que y é igual a 110 graus.
Finalizamos, então, a questão 4. Vamos à questão 5. Analisemos, então, a questão 5, que diz assim: quais são as medidas A, B, C e D dos ângulos internos do quadrilátero ABCD abaixo? Ó, quais são as medidas dos ângulos internos? Então, a gente vai fazer o que nós fizemos na questão anterior aqui, ó. Ângulo interno com externo corresponde a 180 graus, que é o que vamos fazer aqui com essa figura. Então, esse ângulo aqui, nós temos, se aqui é 45 graus, esse aqui, o que falta para 180, falta 135 graus. Se aqui é 120 graus, o que falta para 180, 60 graus. Se aqui é 78 graus, o que falta para 180, 102 graus. E para descobrir o ângulo A, já que a gente não tem o ângulo externo, a gente vai pela soma. Então, somando esses ângulos aqui. Cento e dois mais 135 graus mais 60 graus é igual, somado com A, é igual a 360 graus. E a soma de 102 mais 135 mais 60 graus, 297 graus, somado com o ângulo A, que a gente está querendo descobrir, a medida do ângulo a gente tem 360 graus. O ângulo A vai ser 360 graus menos 297. O ângulo A vai ser igual. Fazendo a subtração, 63 graus. Esse é o valor da medida do ângulo A. Então, nós temos aqui ângulo A igual a 63 graus, ângulo B igual a 102 graus, ângulo C igual a 135 graus e o ângulo D igual a 60 graus. A última questão da página é a questão 6. Vamos analisar. O quadrado é um quadrilátero que tem os 4 lados congruentes e os 4 ângulos internos da mesma medida. Observe a figura ao lado em que ABCD é um quadrado e os triângulos ADE e ABF são equiláteros. Então, tem a medida do lado do triângulo é a mesma medida do lado do quadrado. Agora, vamos às perguntas. Sabendo que os pontos C, A e M pertencem à reta R, calcule a medida dos ângulos internos dos triângulos ADE e ABF. Vamos à primeira parte, letra A. As medidas dos ângulos internos dos triângulos ADE e ABF. Então, a gente viu antes que se o triângulo é equilátero, seus ângulos têm a mesma medida. O total deve ser 180 graus em qualquer triângulo. Se aqui é um triângulo equilátero, os ângulos também são congruentes. Então, aqui eu tenho 60 graus, 60 graus e 60 graus. A mesma coisa para esse triângulo, 60 graus, 60 graus e 60 graus. Ângulos internos dos triângulos ABF, 60 graus cada ângulo. Agora, vamos à letra B. A medida do ângulo FAC. Vou marcar aqui com azul. F, A e C. Qual a abertura desse ângulo aqui, ó? A gente lembrar, se isso é um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, e aqui está dividido ao meio, esse lado é 45 graus e aqui também 45 graus, para essa medida e essa medida. Então, aqui a gente tem 60 mais 45. Então, a gente tem aqui 105 graus, que é o resultado de 60 graus mais 45 graus. E a medida do ângulo FAM. Vamos ver qual é FAM. FAM. Se observarmos aqui,
a soma desses 3 ângulos tem que dar 180 graus, porque aqui eu tenho um ângulo raso. Se eu já tenho 60 mais 45, que é 105 graus, falta quanto para 180? Falta 75 graus para dar 180 graus. Então, a resposta do ângulo FAM, 75 graus. Então, com isso, a gente finaliza a atividade da página 145. Então, verifique todas as questões. Essas questões nós estamos fazendo juntos, tá? Mas vocês terão atividades posteriormente e farão sozinhos atividades semelhantes a essas, inclusive atividades para nota, tá? Então, não deixem de fazer a atividade, de copiar a questão com cálculo, como foi feito, tá? Então, boa atividade para vocês e até a próxima aula.